Bom, olá a todos e a todas novamente. Vou apresentar para vocês aqui o exercício 4, tarefas utilizando multicore, ou seja, utilizando mais de um núcleo, dentro da nossa placa ESP32, utilizando então o sistema operacional FreeRTOS. Então, inicialmente aqui, no void setup, nós vamos inicializar a nossa comunicação serial, dando um intervalo aí de 1 segundo, isso daqui também é opcional, e estaremos então fazendo aqui a captura do núcleo que está executando o setup, porque o setup também tem que ser executado por um dos dois processadores da nossa placa. Então, para isso, a gente vai escrever setup executando no núcleo, export get core ID, ou seja, saber qual dos dois núcleos está executando a nossa configuração inicial de todo o nosso sistema operacional que a gente está programando para o nosso ESP32. Feito isso, a gente vai, então, definir aqui a nossa tarefa inicial, e aí essa nossa tarefa inicial a gente vai chamá-la de tarefa, colocar um nome em string e o nome aqui da função, né, da tarefa, dar um tamanho de pilha, que é o tamanho de memória que vai estar armazenada nela, vai estar reservada para executar essa tarefa aqui que a gente está definindo aqui, a gente está criando ela, definindo aqui. Não vamos passar parâmetro nenhum de entrada, a prioridade da nossa tarefa agora é 2, e o identificador da tarefa é nulo, então a gente não está utilizando identificador nenhum para executar essa nossa tarefa. O void loop, então, ele é inicializado, e a gente também vai perguntar qual que é a CPU que está executando o void loop. Então, export get core ID, ou seja, qual que é o identificador do core, ou seja, da CPU, que está executando, por isso a gente está falando export get, então pegue qual que é o pino que tá executando, a saída aí, que está a porta de comunicação, né, de processamento, que está processando o loop, qual dos dois cores que estão executando isso, qual das duas CPUs que estão executando isso. E ele dá um delay de 1 segundo e repete, então ele vai ficar eternamente fazendo isso. E aqui, por fim, a nossa tarefa fora do loop, né? Nós temos aqui o loop, fora do loop, a gente tem aqui a nossa tarefa, então, recebendo aqui nenhum parâmetro, mas é padrão escrever dessa forma, ela vai capturar qual que é o núcleo que está executando a função da tarefa. Então, eu vou mandar aqui fazer o carregamento na nossa placa. Enquanto ele carrega, eu finalizo a explicação. Serial print, tarefa criada, executando no núcleo, então, ele vai escrever qual que é o núcleo de processamento que está executando essa tarefa aqui. Vai fazer isso apenas uma única vez, e aí vai excluir, ele vai finalizar, vai encerrar essa nossa tarefa. Tá? Então, o que deve ser feito? Vindo aqui em ferramentas, né, selecionar sempre a placa compatível com essa nossa placa aqui, que é o ESP32 Dev Module, né, que é o módulo de desenvolvimento, e também vir, depois de conectar na porta USB, vir e selecionar a porta com correta. Ele vai fazer, então, vai compilar aqui, né, ele está compilando o nosso código, vai carregar ele completamente aqui, se não tiver erros de código, ele não vai apresentar nada aqui de erro, e aí, assim que ele finalizar, ele faz o carregamento direto para a nossa placa. Assim que ele fizer o carregamento para a placa, ele indica aqui que está carregado, que foi carregado e está tudo correto. Senão, ele vai apresentar alguma mensagem de erro e vai dizer o que aconteceu. Às vezes, se você desconectou a porta USB, ou se deu algum problema de comunicação, se você esqueceu de colocar a porta aqui ele também vai apresentar alguma falha de progresso, tá? Aqui também seria possível colocar isso daqui de forma infinita, basta colocar aqui o while 1 na hora de executar, e ele ia ficar eternamente dentro dessa tarefa. Como a gente quer executar essa tarefa apenas uma vez e encerrar, não precisa colocar o while 1. Mas, normalmente, nos computadores, quando a gente abre algum programa, a gente quer que ele fique executando, né? Ele fica executando, executando, executando. Se você deseja que ele execute por um tempo, você pode vir aqui e colocar um for também. For, int i igual a 0, i menor que 10, i mais. Pronto, dessa forma, o que eu fiz? Eu criei uma tarefa que vai executar
durante 10 ciclos. Então, ele vai executar 10 vezes esse trecho de código aqui. Quando ele terminar de executar a 10ª vez, ou seja, ele vai dar 0 até a 9, ele vai sair aqui e vai ser encerrado. Seria mais ou menos assim, eu criei um tempo de vida dessa nossa tarefa, tá? Mas no caso, ela vai executar apenas uma única vez, pois está assim. Então vamos ver o resultado, já foi carregado aqui, vamos ver aqui no monitor serial, inicializou, notem que aqui está em 115.200, que foi a mesma velocidade que a gente configurou aqui, e aí ele vai dizer, o setup está executando no núcleo. O setup, eu parei a autorrolagem aqui para a gente conseguir ler. O setup está executando no núcleo 1. Como eu coloquei um acento, ele deu um bugzinho aqui, tá? A tarefa criada está executando no núcleo 0. E o loop infinito está executando no núcleo 1, tá? Então, é o núcleo que ele está sendo executado aí. A gente conseguiu saber em qual dos dois núcleos que está executando a tarefa e qual dos dois núcleos está executando aí tanto o setup quanto o nosso loop. Professor, tem como a gente escolher em qual núcleo que vai ser processado o quê? O void loop e o setup a gente não escolhe, ele vai ser executado aí nesse núcleo por padrão, tá? No núcleo 1, o loop e o setup. Mas as tarefas a gente pode definir em qual núcleo que a gente consegue executar. Para isso a gente tem que mudar aqui o tipo de definição e a gente vê isso daí um pouquinho mais para frente, ok?